O tema, na verdade, não é um tema metodológico, né? Assim, no sentido estrito, o assunto da nossa conversa. Metodológico quero dizer o seguinte, não são conceitos ou técnicas, conceitos ou técnicas e métodos qualitativos, pelo menos é o que me pareceu que seria a demanda maior do nosso encontro. Ou seja, não é uma aula, né? Hoje a aula vai ser sobre técnica de saturação. Embora a aula inicial de vocês está lá no programa, eu recebi, gentilmente a Silvia enviou, né? Hoje é o dia de uma disciplina, não é isso, Silvia? Sim. Às quartas de manhã, este grupo seu já está aí reunido por conta de uma disciplina. E eu vi que, pelo título da aula de hoje, alguns textos, inclusive de nossa autoria, estão na bibliografia e seria, ou é o tema do dia. Mas pela nossa conversa inicial, eu entendi que era uma coisa mais de uma demanda da política acadêmica do que propriamente de discutir um tema, um conceito de metodologia científica. E também vinagre, então é aquele molho agridoce. Alguém está ouvindo TV aí. Pois é, eu não estou conseguindo desativar aqui o microfone. Silvia, você consegue desativar? Acho que você que fez? Sim, então, mas eu não estou conseguindo. Lá embaixo. Agora, de sobremesa, eu digo para vocês já o que a gente tem. Mas você consegue na tela, você consegue desativar os microfones de todos. Então, mas em que local? Põe o cursor do mouse. Quando você passa o mouse na frente, né, da pessoa... Então, mas eu não estou vendo quem é. Estou localizando aqui. Ô, Silvia, mas faz o seguinte, é só pedir para todo mundo desligar o microfone, fica só você e o professor com o microfone ligado. Todo o resto desliga. Se quiser fazer algum comentário, pede no chat. É mais fácil, entendeu? Com muita gente, se um piscar aí, né? Eu já vou desligar o meu também. Aqui vou até aproveitar e apresentar o professor Rafael, também é do nosso programa, ele é vice-coordenador aqui. Programa Rafael. Também. Bom, sejam muito bem-vindos, muito feliz de estar acompanhando a atividade aí com vocês. Parabéns a Silvia mais uma vez, a gente fica contente com o programa de estar recebendo vocês. A quantidade de gente aqui nossa, de uma alegria incrível. Estou muito contente mesmo, viu, gente? De verdade, pela iniciativa. Quase 120 participantes. Aí mais de 120. Tá bem. Então, eu estava comentando que a nossa conversa, obviamente não vou chamar de aula, está um grupo aberto e são pessoas com diversos níveis de interesse ou diversas demandas. Então, não é exatamente uma aula que a gente tocaria num tema como estava previsto, né, inicialmente. O tema, se não me engano, hoje seria composição de amostras, saturação. Talvez isso vocês estejam trabalhando já desde a manhãzinha, né? Então. E a demanda foi, já que nós estamos envolvendo um grande número de pessoas, a questão de como partir de um projeto de pesquisa e quais seriam os caminhos, discutir os caminhos para divulgação, para publicação em particular, divulgação em eventos e publicação em periódicos de maneira particular. Daí eu pensei o seguinte, num primeiro momento, eu mostrar alguns slides, eu tenho aqui o PowerPoint, para dar um direcionamento, trazer algumas ideias para clarear essa discussão. Aí eu penso que posso abrir até para, obviamente, para pós-graduandos, né? Quem já está no programa, e nos programas, no nosso aqui, outros programas, vocês, para conversar, discutir esse aspecto, essa situação bastante relevante, que é como partir de um plano investigativo e até a produção de
de papers para enfrentar o mercado editorial das nossas literaturas, né? Da área de psicologia, nós aqui da área de ciências médicas. Então, me permitam colocar umas ideias iniciais. Eu vou aqui colocar, tem um PowerPoint. Eu vou abrir. Apresentar agora. Colocar uma janela. Vou abrir o PowerPoint. Espero que dê certo. Apareceu na tela? Para mim ainda não. Eu abri aqui, deixa eu ver porque ainda não apareceu. Tem alguns passos. Eu abri na tela. Ainda não? Está aparecendo aqui para mim, está apresentando, mas a tela tem que compartilhar. Talvez Acho que você tenha que... precisa clicar no PowerPoint. Apareceu agora? Não, tem uma pessoa aqui falando para cancelar e começar novamente. Ah, então vou fazer isso. Ó, tô colocando o meu aqui também. Momento, tá? Parar a apresentação. E agora, só apertar a quantidade. Só precisa achar o sal. Apresentar agora uma janela. Vou clicar numa janela. Bem grande, então finaliza aqui agora, junto com esse mel, mais sal. Agora foi. Também os líquidos não tinham sal. Está aí? Está indo, tá rodando. É, agora ok. Ah, que bom. Então eu vou Não, para abrir mim não a tela. apareceu ainda. Eu vou abrir a tela toda. Foi? Ok. Foi. Ah, que Tá bom. vendo? Eu não estou vendo. Bem, eu estou meio vendo. Mas tudo bem, toca aí, bem. Não, mas você que tem que ver. Você também. Os demais aí, estão vendo? Eu vou falando, então. Tá. Eu estou vendo. Bom dia a todos. Ah, que bom. Sim, Então, apareceu. Oi? Apareceu agora. Ah, que bom. Então, o 8º workshop é da nossa parte aqui. E esse é o segundo entre nossas duas universidades estaduais. Esse título é um pouco longo, eu tenho uma certa cisma a favor de títulos longos, né? Da elaboração do projeto de investigação aos manuscritos de resultados. Caminhos para a publicação. Acho que tem um som junto aí. Sim, para a publicação das pesquisas qualitativas em saúde. Então, a partir desse tema, desse assunto, é que eu comentei que a discussão talvez seja mais da política acadêmica do que de conceituação de aspectos teóricos, aspectos técnicos ou de procedimentos em pesquisa qualitativa. Está aí a minha referência, o meu e-mail, inclusive, lá embaixo, e eu pretendo deixar eu acho que tem um modo de a gente anexar aqui no Google Meet para que todos recebam o arquivo, não tem? Eu não sei exatamente como eu faço isso. Instantânea, muito rápida. Mas depois eu coloco. E deliciosa, tá bom? Então é o seguinte, para começar essa música, eu tenho aqui... Pronto. Tá bom.
Então, vamos fazer uma sequência. Aí tem Por algumas favor, indicações por favor, de literatura. professor. Oi? Seria interessante que todos desligassem os microfones, porque assim não dá interferência na sua fala. E aí, quando alguém Tá quiser bem. fazer alguma interferência, acionaria o microfone. Fica melhor a qualidade do som para todo mundo. Ou coloca a sua pergunta no chat. Se tiver alguma consideração, eu leio o chat e vou dando um direcionamento para a apresentação. Nesse slide tem as referências bibliográficas, o nosso livro, e tem aí 2 artigos bastante conhecidos, que é de nossa autoria também, que estão online e que são de natureza conceitual. E a Silvia estava comentando a constituição do programa de vocês, e nós aqui temos alguma situação semelhante, que é de várias linhas que compõem um programa de pós-graduação. O programa mais antigo dessa faculdade, aqui da Unicamp, das Ciências Médicas, é um programa que se chama Ciências Médicas também, próprio nome da faculdade. E ele é antigo, ele nasceu há 40 anos, já fez 40 anos do mestrado, doutorado aqui na faculdade, e pela faculdade ser de um bom tamanho e contemplar várias especialidades, ele acabou sendo um programa de múltiplas linhas. E nós sabemos que na academia, por uma tradição, até por uma sociologia da academia, a tendência é trabalhar com uma comunidade de praticantes de ciência que tem uma linguagem comum. Essa linguagem comum, ela se refere ao objeto de estudo, né, e as conclusões que os estudos têm. Essa discussão é uma discussão, não é da metodologia em si, mas nem da própria ciência, mas é da filosofia da ciência. E os estudiosos da filosofia da ciência, que são filósofos, né, são especuladores, fazendo uma revisão da manifestação da produção científica, ou antes disso, do modo com que os cientistas trabalham, perceberam que há modelos que norteiam, ou antes de nortear, que constituem, que agregam pesquisadores que têm o mesmo objeto de estudo. E essa discussão da epistemologia, que é da filosofia da ciência, isso certamente os professores sabem, eu estou explicando um pouco mais detalhadamente, porque eu sei que tem bastante aluno e tem outras pessoas interessadas, né? Temos aí mais de 100 participantes. Então, comentar como é que funciona a sociologia da academia, ou como é que filosoficamente nós especulamos e entendemos o modo de trabalhar, de se manifestar nas comunidades produtoras do conhecimento científico. Por que eu estou falando isso? Para que a gente saia de uma, vamos dizer assim, de uma situação, de um estágio de alguma inocência ou alguma ingenuidade, e nós tenhamos uma visão crítica de como a academia trabalha. E quando a gente diz academia, não estou referindo somente aos nossos programas de pós-graduação, mas os epistemólogos mostram que há uma certa universalidade nessa forma de se organizar em modelos o trabalho, de qualquer parte. Então, não é só de métodos qualitativos ou das ciências humanas em geral, mas também das ciências naturais, a forma com que os pesquisadores de qualquer campo de investigação se organizam, parte, então, desses 2 pontos, né? O objeto de estudo, quer dizer, qual é o assunto que aquele grupo de praticantes trabalha, e a escolha do assunto também não é uma
ao contrário do que a nossa ingenuidade possa imaginar. A escolha do assunto não é democrática, não é, digamos, voluntária, mas está, eu vou usar uma expressão que talvez o epistemólogo não use, está no inconsciente institucional. Ou seja, inconsciente não porque sejam de forças que não se pode conhecer, mas não está dito, não está dito. Quer dizer, a forma com que nós trabalhamos, em grande parte, não está dito, mas está no não dito, e é tão forte, ou talvez até mais forte do que o dito, porque o não dito, se a gente não, por a gente não falar, mas ele estar presente, ele vai dando direcionamentos, e a gente pode achar que não é bem assim, mas é uma força grande. Então, o primeiro ponto é o objeto de estudo. E o objeto de estudo, ele é muito bem circunscrito pela própria natureza desse objeto. E as pessoas praticantes de uma determinada ciência se agregam em torno daquele objeto de estudo. Aqui nas ciências médicas nós temos diversas especialidades, obviamente, do campo da medicina, da biomedicina, e o objeto de estudo, embora a gente possa dizer o objeto de estudo é o ser humano, mas o ser humano também é objeto de estudo da psicologia, da antropologia, de numerosas áreas acadêmicas. Daí a gente vai afunilando, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que nesse programa nosso de ciências médicas, que é o mais antigo, tem 6 ou 7 áreas de concentração. E trabalhar com essa grande quantidade de áreas de concentração, área de concentração é o nome que se dá nessa organização política acadêmica nossa, aqui pela CAPES e pelos nossos programas. E depois, em cada programa, desculpe, em cada área de concentração, os professores criam suas linhas de pesquisa. E pela política acadêmica do país, os avaliadores, eles nos direcionam para que tenhamos linhas que sejam consolidadas e que sejam menos difusas ou menos pulverizadas. Às vezes é bastante pulverizada. Pode parecer, no primeiro momento, vamos dizer assim, uma política um tanto autoritária que venha dos órgãos avaliadores. Eu já fui muito crítico em relação a isso. Hoje eu tenho minha crítica, mas eu sou menos briguento. Talvez porque eu tenha lido ou entendido melhor a epistemologia, a filosofia da ciência, e entendido que isso faz parte da regra do jogo, do funcionamento da academia, que as pessoas trabalhem em seus focos. Ou seja, não é uma deliberação de um grupo, mas é uma forma, vou usar outra vez a palavra inconsciente, colocar entre aspas, não se trata do inconsciente psicanalítico, do inconsciente, do não consciente da antropologia, sei lá, mas é de um não consciente das instituições. E eu acho que a gente fica numa relação, muitas vezes, um tanto tensa, de dificuldades, porque nós entendemos que a gente pode juntar focos distintos para trabalhar juntos. E aí a gente pode lembrar, ou deve lembrar, do conceito das disciplinas, da disciplinaridade, da multidisciplinaridade, da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. Eu também já fui mais fã de ler livros e ler textos sobre interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Hoje eu estou lendo menos, não só porque quando a gente chega num certo momento da carreira, a gente escolhe mais as leituras, né? Mas porque eu comecei a entender que as propostas que eu já li há muitas décadas, né, de interdisciplinaridade, etc., na verdade eram utopias, ou seja, são pontos distantes que a gente tem como norte, mas que não necessariamente alcança. Talvez nunca alcance,
né? Utopia é um direcionamento, é um norte. A utopia não é alcançável. Se fosse alcançável, não chamaria utopia. Chamaria de topos, lugar onde a gente chega. Então, é um lugar onde a gente não chega. E por que comentar isso? Para evitar certas tensões. A tensão existe, mas para amenizar algumas angústias de que a gente... O que é trabalhar juntos? Né? O que é trabalhar juntos? Tendo focos, objetos de estudos distintos. Trabalhar junto no alvo da interdisciplinaridade de dividir alguns aspectos que são fronteiriços, que são de interface. Então, se nós colocarmos aí o círculo de trabalho de cada um de nós, segundo os objetos de estudo, como epistemólogo deixar claro que a gente se organiza em torno de objetos de estudo, a aproximação é como cada um de nós tem o seu círculo, e os círculos, em alguns lugares, em alguns momentos, eles tangenciam, ou mais do que tangenciam, eles formam uma intersecção, e há ali um lugarzinho onde os círculos têm uma área em comum. Só que essa área em comum é muito pequena, Portanto, os nossos círculos, que é a minha secretária Google, esses círculos, se a gente não tiver um amadurecimento de um debate epistemológico, nós podemos querer que os nossos círculos, que correspondem aos objetos de estudo, eles se sobreponham, ou eles possam dividir um espaço maior do que o círculo propriamente dito permite. Então, eu vou contar para vocês como é que nós fazemos a pesquisa aqui por aqui. Como nós estamos inseridos numa faculdade de medicina e a faculdade nossa está inserida na assistência, a assistência clínica é muito forte. Nós temos um hospital grande, o Hospital das Clínicas, dentro do campus, né? O Hospital da Mulher, que é o CAISM, do Departamento de Ginecologia, um hospital grande também, onde a Silvia fez o mestrado, doutorado. E essa inserção assistencial de atendimento à população, ela é tão presente, ela é tão grande, que ali se faz, evidentemente, o ensino, grande parte do ensino dos graduandos se dá nesse ambiente da atividade assistencial à população, e, por conseguinte, a pesquisa, obedecendo ao tripé de ensino, assistência e pesquisa, a pesquisa ela não é decidida o que vamos estudar, não é. Quer dizer, a própria realidade, a própria organização sociológica da faculdade e do ensino na medicina faz com que os temas de pesquisa já estejam postos. Então, dizer assim, olha, tal professor ele tem a tal linha, como se ele tivesse sido livre para escolher aquela linha. Livre assim, ele poderia escolher uma linha vizinha, ou usar uma particularidade do objeto. Mas uma vez inserido numa estrutura de graduação, de ensino, e tendo uma ligação muito forte com a extensão desse ensino, dessa produção, como é o caso que ele trabalha dentro do hospital. Então, as linhas de pesquisa, elas são decorrentes, os objetos de estudo são decorrentes dessa realidade universitária de integração docência, pesquisa e assistência. Então, nós temos menos, vamos dizer assim, temos menos conflitos, porque os temas estão pré-colocados. Ou seja, não ficamos correndo atrás de assunto. O assunto emerge da atividade do ensino assistência. Nesse quadrinho, é um quadrinho que eu uso há muito tempo,
está lá, ensino da graduação e especialização, fazemos uma assistência clínica muito ampla, muito consolidada e presente, e a pesquisa clínica, ou melhor, a pesquisa científica, ela é decorrente dessa ambientação. E daí a gente entende que, trabalhando nesse tripé, a pesquisa científica traz seus resultados, volta de imediato para a qualidade do ensino, o estudante está junto ao ambiente de pesquisa, o aluno está na sua atividade profissionalizante, e há um retorno imediato. Então, esse tripé sustenta. Nós fazemos assim há 40 anos. E só depois que eu vi esse slide, que faz alguns anos, que caiu a ficha da força com que esse modo de trabalhar existe. Como é forte esse modo de trabalhar. Porém, em outras áreas acadêmicas, não essa integração não é tão determinante, não é tão fortemente existente e, por conseguinte, não é tão determinante. Então, quando eu converso com a Silvia, a gente sempre está trocando algumas figurinhas, e ela relata o campo da psicologia. Depois, os nossos orientandos aqui, psicólogos, gostariam que desse um depoimento. Quando eu converso com a área de psicologia, e eu tenho a satisfação de frequentemente ser convidado para bancas na área de psicologia aqui da PUC de Campinas, da USP de Ribeirão, da USP de São Paulo, eu percebo que na psicologia, por ser uma área acadêmica bastante internamente diversificada, essas tensões são sociologicamente, na composição dos membros, na relação entre os membros de determinada comunidade, são mais tensas. Tensas no sentido seguinte: não é porque não são pessoas que não gostam obviamente que não gostam entre si, né? Pelo contrário, são pessoas que trabalham juntas na mesma instituição, estão sempre trocando figurinhas e participam de reuniões administrativas. Mas se impõe o campo, se impõe o objeto de estudo, que, sendo distinto, e eu percebo que na área da psicologia, essa ramificação interna à área, paradigmaticamente, ela cria mais tensões, e é diferente, por exemplo, das áreas médicas. Isso eu converso com meus orientandos. Mais da metade dos meus orientandos são psicólogos. Então, eu já explico para eles no início do programa uma realidade que é de migração de paradigma. Porque nas áreas da saúde, no sentido estrito, e eu penso que a enfermagem também, o Claudinei pode confirmar, ou na odontologia, a Luciane, a diversidade interna dos objetos de estudo desses campos de trabalho, esses objetos de estudo, são menos dispersos entre si, ou melhor, eles são mais calcados num conceito de objeto de estudo, o que, na prática, se verifica uma menor tensão entre a comunidade de praticantes daquele grupo científico. E não estou citando agora a Unicamp, ou o pessoal da UEL, ou lá da Unimontes, mas essa constatação ela é universal. E eu estou aqui com o livro do Thomas Kuhn, eu creio que grande parte de vocês conhece. O Thomas Kuhn, ele é físico, né? E depois epistemologista, depois foi discutir a filosofia da ciência. Na verdade, eu acho até que ele não é exatamente filósofo da ciência, eu diria que ele é historiador da ciência, ou
ou crítico da história da ciência, ou sociólogo da ciência. Ele menciona uma palavra-chave que é do paradigma. Paradigma. O que é o paradigma? Eu vou mostrar aí no slide seguinte. O paradigma, eu não saí desse slide ainda porque vamos dizer assim, essa disposição paradigmática de fazer funcionar as instituições, no caso nosso aqui da faculdade, da Universidade aqui de Campinas, esse paradigma de colocar o ensino, a assistência e a pesquisa no mesmo patamar e num funcionamento simultâneo, faz com que nós tenhamos como eu comentei, uma menor tensão do que quando comparamos com outras áreas universitárias e acadêmicas. Nós vemos que nas áreas das ciências naturais, essas tensões internas de cada área acadêmica, ou de cada campo, ou grande área, ela se acomoda melhor do que nas áreas de ciências humanas. Então, quando vocês dizem que tem o pessoal aí da avaliação, da psicanálise, nesse momento, do ponto de vista de uma discussão paradigmática da epistemologia da ciência, dá para entender que não depende da vontade das pessoas ou da má vontade das pessoas, que o próprio objeto de estudo, tendo características muito próprias, reflete o que a gente vê em todas as ciências humanas. Para não ficar no caso da psicologia ou da medicina, mas vamos ampliar isso, que as ciências humanas e as ciências naturais, física, química, biologia, e as ciências biomédicas, onde está a medicina, a enfermagem, a odontologia, embora nós tenhamos naturais tensões, a própria filosofia do trabalho, determinado pelo objeto de estudo das ciências naturais, faz com que esse aspecto seja menos problemático para a comunidade, para aqueles que participam como pesquisadores dessa comunidade. E nas ciências humanas, tem essa característica que é universal. Eu gosto de ressaltar que é universal, para não ficar nenhum discurso culpabilizante, ou de dizer que a gente poderia fazer de uma outra forma, que a gente ainda não descobriu. Na verdade, é uma determinação, uma sobredeterminação sociológica ou epistemológica, que faz com que na área de ciências humanas, os objetos de estudo tenham determinadas características tão peculiares que a aproximação entre áreas ou sub-áreas dentro das ciências humanas é uma aproximação com mais dificuldade, com mais tensão. Depois eu gostaria que a Cristina, lá na Unimontes, ou a própria Silvia falasse aí na UEL, ou os nossos psicólogos que estão aqui na medicina, sobre essas dificuldades, que eu sei que existem, a gente já conversou sobre isso. E essas dificuldades, elas não são facilmente superáveis. E do ponto de vista filosófico, até diria que talvez não sejam superáveis. Não sejam. Pode parecer um tanto desanimador, mas eu não digo em meu nome, eu estou assim, me repousando nas ideias de quem discute epistemologicamente. Então, é um dado da realidade epistemologicamente pensando. Tá? Então, quando a gente diz o seguinte, nós temos projetos de pesquisa, iniciação científica, mestrado, doutorado, não são projetos livres, não são projetos livres, mas estão debaixo de um paradigma, como bem descreveu Thomas Kuhn, quando falou da estrutura das revoluções científicas, o nome do livro dele mais conhecido. Então, quando eu digo aí projetos de pesquisa, sobretudo os candidatos, os ingressantes, que obviamente chegam na ingenuidade, tal como eu cheguei também, como entrei no mestrado, ingênuo não porque eu não soubesse o que fosse, eu sabia que o mestrado era para tirar o título de mestre, e o doutorado era para tirar um título que me permitiria
a ter autonomia como pesquisador, depois concorreram, entrar num concurso de seleção para a carreira docente. Mas outras coisas que eu chamo a atenção que estão por debaixo é assim, que os projetos, eles não são avulsos, não são avulsos. Eles estão de acordo com linhas, e essas linhas também não é de decisão. Assim, eles criaram a linha tal, como se fosse um grupo solto no ar, né, solto na atmosfera, e acharam bonito aquele nome e batizaram com aquele nome. Não é livre. E está dentro de um programa de pós-graduação que também não é livre. E eu não estou dizendo livre porque a CAPES é autoritária ou porque não é autoritária. Não é livre porque se for nos Estados Unidos ou na China, ou na Nova Zelândia ou no Canadá, está sobredeterminado ou pré-determinado pela forma com que naturalmente as pessoas trabalham a partir de um assunto escolhido. Então, os programas de pós-graduação, a CAPES restringiu aqui, sugeriu ali, meio sufocante. A percepção é que é sufocante mesmo. E a gente fica com raiva e critica. Mas se a gente faz um debate epistemológico, nós vamos ver que a CAPES também não é livre. A CAPES também não é livre. Os órgãos avaliadores dos programas, eles não têm uma liberdade. E se a gente for aumentando essa discussão que é de ordem filosófica, nós podemos até dizer que o homem livre é uma utopia, né? Então, por que seria livre na universidade ou na academia? Ou por que um programa seria livre para escolher os seus assuntos? Estão dentro de uma instituição de pesquisa que também segue uma lógica da história com H maiúsculo, que pode ser estudada, obviamente, da historiografia, e dentro de uma sociologia que faz funcionar de determinada forma. E no nosso caso, nós temos um órgão superior, federal, que avalia esses programas e que também não é livre. Se a gente quiser colocar nessas flechinhas, nós podemos dizer que os órgãos federais, que são compostos por colegas nossos, que também estão imersos no paradigma, eles também não são livres, obedecem a uma ordem internacional de como é que se trabalha dentro da academia, como é que se trabalha no grande campo da psicologia, como se trabalha numa especialidade médica, como que a Luciane trabalha lá na odontologia, na área básica ou na área clínica, ou como um antropólogo de uma escola ou de outra escola trabalham com o seu grupo de pesquisa. Então, o conceito kuhniano, me desculpe aí quem já conhece e já trabalha com isso, mas aí os alunos não custa lembrar. Os meus alunos eu estou sempre colocando o debate epistemológico no meio da discussão do projeto de pesquisa. Então, o conceito de paradigma ele é central na obra kuhniana. E ficou um conceito muito divulgado, bastante difundido, e nós trabalhamos em paradigmas. E quando a gente trabalha em paradigma, a gente tem que lembrar, o meu projeto se encaixa onde? O meu orientador que apito toca. Essa área de concentração desse programa de pós-graduação, a maioria das pessoas segue o quê? E elas trabalham com tal método por quê? Então, não é escolha. Não é escolha assim, hoje eu vou sair com uma camiseta azul ou eu vou de uma camiseta preta. Mesmo essa escolha não é livre, né? Alguém que estuda o inconsciente, assim, hoje você escolheu sair com a camiseta preta porque tudo é dotado de sentido. Então, a liberdade se até a liberdade da cor da roupa que a gente vai escolher para ir trabalhar, não é tão livre, quer dizer, tem fatores não perceptíveis que determinam, imagina, então, da escolha, do trabalho, dos objetos de estudo, em particular na academia e na universidade. O paradigma, a palavra paradigma quer dizer modelo, né? Para o Thomas Kuhn, ele diz que é uma forma de trabalhar que sustenta um conjunto de realizações científicas. Mas essa frase é muito banal.
Mas se nós aplicarmos na realidade de cada lugar, aí na UEL, na Unimontes, na Unicamp, ou numa universidade do Canadá ou da Austrália, nós vamos ver que as pessoas se agregam e elas formam um conjunto de realizações científicas, muitas vezes não pensada, mas que sustenta esse modo de trabalhar. Ou seja, não é que tem um modo de trabalhar que a gente decidiu numa assembleia. As pessoas levantaram a mão e decidiram escolher tal método. Ou teve uma votação e nós escolhemos trabalhar com o Covid-19. O Covid-19 está posto mundialmente. Nenhum editor de revista ou programa de pós-graduação está livre de não trabalhar com isso no momento. Quer dizer, segundo o paradigma, a gente tem uma forma pré-determinada de trabalhar. Então, quando um aluno chega como candidato à pós-graduação, ele, um tanto ingenuamente, pode vir com um assunto. E esse assunto, ele não é um assunto que ele escolhe. Porque está dentro dessa forma de trabalhar, isso é universalmente reconhecido e que dura por um certo tempo, um paradigma pode durar 5 anos ou 500 anos, e fornece os problemas para estudo, e também já fornece as soluções. Essas duas últimas linhas, para mim, são as mais escandalosas. Ou seja, no sentido assim, quando a gente entra num grupo de trabalho, ou num grupo de pesquisa, os praticantes de um determinado, que utilizam um método e um assunto, os assuntos estão postos. E as soluções também já são previsíveis. Ou seja, me permitam aí dar como exemplo o pessoal da psicanálise. Não há uma tese de doutorado psicanalítica que no final chegue à conclusão de que aqueles indivíduos estudados não têm inconsciente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se o psicanalista dizer assim, olha, eu estudei tais fulanos, não há sinais de que ela tem inconsciente. Na mesma hora, esse grupo, essas pessoas vão ser expulsas. Isso é o que Thomas Kuhn coloca. E elas vão criar um outro grupo, e vão se separar. Então, assim, as comunidades científicas, elas mais se separam do que se juntam. Esse é um dado meio doloroso. Mas eu acho que vale a pena ser dito para diminuir culpabilizações. E isso funciona como um modelo praticante para determinada comunidade de estudiosos. Aí vem os tipos de pesquisa, como há uma demanda dos colegas que são psicanalistas aí da UEL, eu fui aqui atrás de um livro do professor Antônio Rezende, que é um psicanalista aqui da cidade, e ele coloca aí como é que a psicanálise trabalha em termos de construção do objeto. Depois eu passo esse slide para vocês. Aí eu não vou detalhar pelo andamento do tempo, mas agora eu vou falar do outro lado, nas ciências biomédicas. As ciências biomédicas, quando a gente escolhe um assunto, e quando a gente escolhe o método, e escolhe a revista onde a gente vai publicar, essas escolhas também não têm o grau de liberdade que alguém iniciante possa imaginar. Não tem. Não tem. Aí, nesse slide, eu coloquei as características de como é o manuscrito científico nas áreas biomédicas e da saúde. Que tem uma história, eu fui atrás dessa história, desde 1665. Os primeiros artigos publicados eram um letter e um relato experimental descritivo. Ainda não tinha, nessa época, uma constituição, estrutura científica como a gente foi obtendo ao longo desses últimos séculos. E no século XX tem aí uma decisão, por exemplo, o pessoal que se reuniu em Vancouver para uniformizar a publicação de artigos biomédicos e toda uma nomenclatura de como se escreve um artigo, de como se apresentam as referências,
também não foi, ao contrário do que ingenuamente a gente possa pensar, uma decisão dos editores das revistas biomédicas se reunirem lá no Canadá e impor como deveria ser dali para frente. Mas, ao contrário, já havia, pelas características do objeto, o modo de trabalhar, e a decisão de Vancouver não é determinante, mas ela foi determinada. Foi determinada por uma forma que os participantes já trabalhavam antes. Esse slide, eu também não vou me ater a linha por linha, mas mostra a diferença de ciências, basicamente ciências naturais e ciências humanas. As ciências humanas trabalham mais fortemente em cima de livros, e as ciências naturais, física, química, biologia, e as ciências médicas se coloca aí, se trabalha quando faz seu levantamento para localizar melhor seu objeto de estudo, e quando vai divulgar, as revistas científicas são mais fortes em termos de veiculação do conhecimento científico. Isso também, vou ressaltar outra vez, não é consciente, quer dizer, não é uma decisão. Então, o pessoal de ciências humanas se reuniu em grande assembleia e disseram assim: nós gostamos de livros, mais do que artigos. E o pessoal das ciências naturais se reuniram em outro prédio e disse: nós gostamos de artigos, mais do que de livros. Não foi assim. Quer dizer, naturalmente, estudando como essas comunidades trabalham, desembocou nessa forma de trabalhar. Ou deixou evidente, demonstrado, que essa é a forma de trabalhar. Né? Não é uma opção. Né? Hoje eu vou sair de camiseta amarela. Hoje eu vou com aquele meu sapato tal. Não é uma escolha. Não é uma escolha independente de fatores. Existem fatores históricos e sociológicos da academia que marcam esse modo. E aí, linha por linha, depois vocês leiam, vocês vão ver qual é a característica que vem historicamente, que determina por que nas ciências médicas ou lá na biologia, o pessoal de fisiologia vegetal, como eles trabalham, e como um colega de ciências humanas da área de linguística, como é que ele usa determinado autor. Né? Então, estão aí as características que vão desde a missão de livros e artigos, a função dessas formas de canalizar a produção do conhecimento, em que se localiza, como essa relação acontece, como é configurado um trabalho que vai ser canalizado em forma de livros. De livros, aí eu quero dizer assim, produções que são mais extensas, porque faz sentido ser mais extenso. Então, aquela história, né, eu digo para os psicólogos, você vai ter que enxugar esse texto. Então, enxugar esse texto não é porque a revista disse que tem que ter 3.000 palavras. Porque a revista também disse que tem que ter 3.000 palavras ou 5.000 palavras o artigo, ela também não foi livre para escolher isso. Porque aquele objeto de estudo, ele se apresenta de tal forma que a linguagem, ela tem como consequência 5.000 palavras num comunicado e pode ter um livro de 200 páginas num outro tipo de comunicado, num outro paradigma. Então, se alguém escreve um texto longo, eu digo assim, olha, para publicar nessa revista você vai ter que cortar pela metade, aconteceu, a moral da história, aconteceu alguma coisa errada no começo. Porque quem trabalha com técnica cirúrgica, não é que ele termina a sua tese de doutorado e tem um artigo de 12.000 palavras para ele reduzir. O modo de quem trabalha a pesquisa experimental é um modo cuja linguagem, na hora de se expressa com 3.000 palavras para uma comunicação. Então, a determinação já está lá atrás. É o objeto de estudo que determina isso. Não é a vontade da pessoa ou o capricho do editor da revista. E aí, cada um de nós palpa o elefante, todo mundo conhece
a parábola hindu dos cegos do elefante, né? Então está aí o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, o fisiologista vegetal, o cara da química orgânica, o astrônomo que segue tal linha. Cada um tem seu objeto e cada um vai pensar que o seu elefante é uma tromba, é fininho, é um rabo, é um corpo grande. Quando a gente estuda epistemologia, é que a gente enxerga o elefante. Se a gente não faz uma discussão filosófica de como os cientistas trabalham, a gente fica brigando, dizendo que o elefante é roliço, que o elefante parece uma montanha, ou que ele é fino como uma folha, porque eu palpei a orelha do elefante. Essas aqui são as características do estudo qualitativo clínico, que é uma particularidade para quem conhece, para quem tem as nossas referências, o livro. Eu não vou me ater nos detalhes, mas tem uma história. O professor Turato, ele trabalha no método qualitativo em clínica. Como se eu, o Claudinei que está aí, o Bruno Fontanella, a própria Silvia, que trabalhou com esse método, como se a gente tivesse criado do nada. Né? Bom, nada vem do nada. Existia um psicanalista, o professor Roosevelt, que foi meu professor, que falava de como pode fazer psicanálise aplicada na medicina. Que, na verdade, não é psicanálise aplicada na medicina, assim. São conceitos que são trazidos de uma área para outra. Então, o que nós fazemos aqui, no nosso caso, não é psicanálise. Aliás, eu nem sou psicanalista, gosto de lembrar isso, para não passar por charlatão, né? Mas é trazer conceitos que, por sua vez, acabam sendo inevitavelmente modificados em alguns aspectos. Então, nós fazemos isso. E o Roosevelt, meu professor, também não foi livre. Ele gostava, assim como eu, do Balint, o Michael Balint, que é o pai da psicologia médica britânica, que era médico e psicanalista, que também fazia, não sei se ele usou exatamente essa expressão, psicanálise aplicada. Mas ele discutia as relações dos clínicos com seus pacientes de um ponto de vista psicanalítico, mas ele não trabalhava psicanaliticamente os colegas em reunião, obviamente. E aqui nesse quadro, eu copiei de uma enfermeira que tentou fazer num slide só as diferentes formas de trabalhar em pesquisa quali. Aí ela colocou aí, Bardan como faz uma análise, a famosa Bardan. A professora Minayo, a mãe de todos aqui no Brasil, pesquisa quali. E colocou outros autores e me colocou ali do lado. Fiquei até agradecido, surpreso. Estou até para achar o e-mail dessa professora para agradecer a lembrança. Mas eu gostei porque me ajudou a cair a ficha de como nós trabalhamos com esse método clínico qualitativo. Por quê? Porque foi uma observadora crítica externa, a professora que fez esse quadrinho, esse slide, que colocou, veja só aí tem seis formas de trabalhar análise de conteúdo. E quando a gente vê as diferentes formas, a gente vai entender, volto agora ao Thomas Kuhn, que cada um segue um paradigma, tem um modelo. E essas pessoas não estavam assim, deitadas na poltrona e falaram assim, o meu método vai ser assim, e eu desenho. Houve uma história que desembocou, e as pessoas se aglutinam nessas formas de trabalhar. E o que é bonito da interdisciplinaridade é saber como o outro trabalha e talvez aproveitar 10%. Esse número eu não calculei, não. Eu chuto para criar um impacto. Então, assim, nós usamos psicanálise nas nossas discussões aqui na medicina na Unicamp? Sim. 10% do que os psicanalistas sabem. Se eu insistir em colocar 15% de todo o saber psicanalítico para discutir questões da área da saúde, os profissionais de saúde vão vomitar, eles não vão aguentar. Por quê? Porque, kuhnianamente, nós estaremos extrapolando o que o paradigma não consciente estabeleceu para aquela comunidade de estudiosos.
Gilberto, só Tem meia hora, tem meia hora. Isso. Tem meia Que eu hora. ia te falar. Eu vou tirar a tela e agora a gente vai conversar. Então, eu não falei. Se alguém pensou assim, olha, eu vou assistir lá o encontro online hoje, eles vão dar uma dica como preparar um artigo e como que eu vou ser feliz conseguindo a publicação. Isso é ingênuo, isso é ingênuo. E eu também já fui ingênuo, não tem problema ter sido ingênuo. A gente nasce ingênuo e a gente vai ficando amadurecido. Eu fui tão ingênuo que eu fui comprando livros. Como escrever o seu artigo em 12 semanas? Olha que bonito. Writing your journal article in 12 weeks. Aí, assim, é como receita de bolo, né? Se alguém quer cozinhar um prato legal, pega uma receita de bolo, o bolo sai. Mas um gastrônomo, ele não fica preso na receita, ele vai criar e vai ver o que é possível fazer ou não. Mas tem assim. Né? Da filosofia à publicação. O nosso Gilson Volpato, lá, que é um grande, com todo respeito, um grande marqueteiro de vender como é que se faz pesquisa, como que é o método, dá muitos cursos para ele. How to write and publish a scientific paper. Esse aqui, quando eu comprei, falei assim, pronto, meus problemas acabaram. Eu vou ser campeão de publicação no meu grupo, na minha faculdade. Mas daí entram essas tensões paradigmáticas, entra a política de produção. Então, por mais que eu faça... Qual é a ingenuidade de um aluno que entra no mestrado e doutorado? Assim, olha, eu tenho um projeto, agora eu estou nesse grupo, daí eu vou publicar, daí manda para a revista, vem recusa, manda para outra, vem recusa, manda para 5, vem recusa. Vem recusa porque a revista diz assim, essas grandes revistas, recebemos 1000 submissões esse mês, só podemos ficar com 2. Sorry, e você está nas 98 que ficaram de fora. Ou então o parecerista se implica com a linha número 3 do parágrafo número 8, que você usou uma palavra, e o cara acha que aquela palavra... Ele acha não, aquela palavra não é do paradigma que ele trabalha. Grande parte das recusas de projetos, de andamento de projetos, de publicações, a gente acha que o cara não entendeu, que o cara é um chato, que o cara é autoritário. Não que não seja verdade tudo isso. Tem pessoas que são autoritárias, que são caprichosas, que não entenderam. Mas o mais forte, a meu ver, é que eles estão presos inexoravelmente aos paradigmas, e pode ser que eu esteja em outro paradigma, ou subparadigma, e as coisas não se encaixaram. Então, o que deve ser manejado é assim, como que eu sobrevivo dentro de um paradigma? Mas se eu sou expert e gosto daquele modelo de trabalhar, eu nado de braçada. Se eu estou numa comunidade de praticantes que alguns paradigmas se encontram, o manejo não é administrativo só, não. O manejo filosófico, de base filosófica, precisa ficar mais aguçado. Como redigir trabalhos biomédicos? How to write a paper? Olha, se eu tivesse esse número de livros, como não escrever... Esse aqui foi mais esperto. Como não escrever um paper, um medical paper. Os outros dizem como que dá na mesma, né? Aqui são alguns conselhos. Se esses conselhos todos funcionassem, estourariam as revistas. Mas não funcionam, são talvez de boa intenção. Silvia aí, pessoal, tem aí uns 20 minutos, se a gente quiser conversar sobre isso. Achei interessante, Egberto, como você foi trazendo, a gente está um passo bem atrás das publicações ainda, apesar que eu me lembro sempre, quando eu comecei o doutorado, uma pergunta que você fez foi aonde você vai publicar o seu trabalho, né?
eu nem tinha começado a escrever o projeto. Que esse é um direcionamento, né? Assim, a gente está fazendo a pesquisa para quê e para quem, vai servir para quê, né? A pesquisa, assim, qual a contribuição dela. Eu não lembro exatamente o dia e a frase, mas eu pergunto para meus alunos. Mas eu perguntei para a Silvia, onde você vai publicar? Porque era um trabalho psicodinâmico, entrevistando médicos, né? Foi o doutorado. Mas a pergunta mais dura não foi feita por mim. Foi feita pelo seu co-orientador, você vai lembrar disso, que é um ginecologista, que é o Paulo, pessoa querida, meu colega de turma, a gente se formou junto. Então, nós dois, o Paulo Giraldo e o Egberto Durato, nós orientamos a Silvia. No mestrado, ele foi orientador, eu fui o co-orientador. No doutorado, houve um rearranjo cuniano. Esse é o livro do Thomas Kuhn. Eu não sei se você já pensou nisso. Mas a Silvia, quando passou do mestrado para o doutorado, ela não foi livre. Ela estava cunianamente determinada. Por quê? Porque ela é psicóloga, gosta de psicanálise, e eu dei abertura à psicanálise. Então, não é que a gente fez um arranjo numa conversa na cantina. Não foi isso. O higieno vai pensar, eles se reuniram na cantina e resolveram fazer isso. Não. Isso está universalmente determinado. Eu não vou dizer que esteja tão determinado quanto o movimento dos astros nos cosmos. Por exemplo, a Lua não tem nenhuma chance de pensar, vou sair da órbita da Terra. A chance, porque ela não pensa. O ser humano pensa, mas o pensar do ser humano é pequenininho assim. As determinações psicológicas, sociológicas, culturais, históricas, psicanalíticas, biológicas, faz com que a gente tenha um poder de decisão desse tamanho. Então, a Silvia, quando foi fazer o doutorado, migrou para uma pesquisa quali, que eu tinha e tenho abertura para isso. Daí eu perguntei, eu não me lembro exatamente se eu perguntei, acho que sim, você disse que eu perguntei, que revista vai ser publicada? E o Paulo, meu amigo ginecologista, disse a sentença pior. Ele falou, você não vai conseguir publicar. Lembra disso? Sim. Ele falou. Por quê? Porque ele é ginecologista, trabalha na concepção das ciências médicas, que trabalha na concepção das ciências biomédicas, que trabalha na concepção da biologia, que veio da química, metodologicamente, que veio da física, que veio da astronomia. Então, foi um astrônomo, ali ele pensou como um astrônomo. Foi um astrônomo que falou para o antropólogo, você não vai conseguir publicar uma discussão de valores culturais antropológicos na minha revista de astronomia. É uma dureza isso que eu estou falando. Sim, mas a gente está... Eu retomei esse assunto e para dizer assim que parte dos alunos estão ainda no início dessa definição de objeto de estudo, né, assim, ainda se adequando às nossas linhas, né, de trabalho, que são uma determinação universal, não foi a UEL que escolheu. Sim, sim. E acho interessante, assim, trazer essas coisas para ser pensadas, porque nem sempre aquilo que a gente gostaria de fazer é possível, né? Eu acho que é possível, sim. 2%, 3%. Porque a gente é acadêmico, nós temos que pensar academicamente, né? Temos que pensar de forma dialética. Então, assim, eu vou escolher um assunto, vou escolher uma revista, quer dizer, quais são os fatores que estão fora da minha volição, da minha função de vontade, e que me moldam enquanto sujeito inserido sociologicamente na universidade, na academia mundial. Professor, Oi. A Marília Soares escreveu assim, doutora Guilherme, por favor, fale um pouco sobre como nos direcionar para publicar. Obrigada por partilhar com a nossa sabedoria. Como direcionar para publicar? Isso. Então, é a mesma coisa assim, como direcionar para ser feliz no meu casamento?
Tem uma série de livros, palestras, mas daí as pessoas fazem tudo e se divorciam um ano depois do casamento. Então, eu não sei. Eu não sei. A grande maioria dos nossos artigos voltam todos. Então, se eu disser, faça como eu faço, é melhor não fazer, porque o meu grupo e os grupos por aí pelo mundo afora estão submetidos às regras que são mundiais. E eu sou pequenininho assim. Sou pequenininho assim. Então, eu poderia dizer o seguinte, se você quiser, do ponto de vista da estruturação dos grupos científicos, ser bem-sucedido, entre num grupo que você goste de estudar aquilo que o grupo estuda. O grupo, aquela linha de pesquisa, aquele programa de pós-graduação, aquela faculdade, aquela universidade. Então, assim, não adianta eu ser kleiniano num grupo de lacanianos. Não vai para frente. Não vai para frente. Não adianta, sei lá, as escolas aí de antropologia, a Cristina poderá dizer. Então, assim, fica um certo sofrimento. Então, como conseguir... Então, a questão não é publicar. Quer dizer, como que eu parto de um objeto de estudo e consigo divulgar? Né? Mestrado são 2 anos, doutorado são 4 anos. Como é que eu percorro isso aí de ponta a ponta? Quanto mais harmonia eu estiver com o paradigma, melhor, teoricamente, melhor sucedido eu estarei. Melhor bem sucedido eu estarei. Melhor. Os grupos que publicam muito aqui na faculdade, por exemplo, o pessoal da neurociências, colegas da hematologia, colegas que estudam diabetologia e suas relações com alterações da flora intestinal e alterações do peso, obesidade. Então, eles têm um foco. Quando um aluno de mestrado entra no grupo, ele não fala assim, olha, eu gostaria de estudar isso. Não gostaria nada. Nós, há 30 anos, nós temos esse grupo. Você quer fazer o mestrado aqui com a gente? Está aqui o teu projeto, está aqui o teu assunto, você pode começar a coletar dados ali naquela sala, com a cadeira ali. Qualquer coisa você me procura que você não vai me achar mesmo. Some. Esses são os grupos mais produtivos. Por quê? Porque eles são autoritários? Não, porque eles respondem cunianamente à inserção no modelo de trabalhar. Então, daí o cara já tem... Ele entra no grupo, os temas já estão pré... Isso foi o que o Thomas Kuhn falou. O paradigma, você entra no grupo, o tema já existe. Pode ser que não esteja claro, mas já está guardado numa gaveta de temas. Então, um grupo consolidado e amadurecido, eles têm lista de temas. Aí o aluno passa, ele dá o tema. O aluno não gostou, o aluno escapa. O aluno escapa. São assim que produzem os grandes grupos brasileiros, norte-americanos, europeus, na China também. O método também já está colocado. Tanto assim que nos grupos de pesquisa experimental, o método já está colocado. O aluno de mestrado ele vai perceber o método depois que ele já está na metade. Porque lá todos trabalham daquela forma. E quem entra no grupo vai andando na corrente. Quando ele estuda epistemologia, vai cair a ficha que a corrente é aquela. Mas se ele não estudar epistemologia, ele vai terminar fazendo naquela corrente e ele vai ser bem sucedido para publicar, por quê? Porque já tem revistas que já estão acostumadas a receber resultados daquele grupo de pesquisa. Então, do professor Mário Saad, grande amigo meu aqui da medicina, endocrinologista e professor da clínica médica, trabalha com diabetologia. Então, cadê o professor Mário? Aí ele saiu, foi aonde? Aí ele foi lá em Chicago, está reunido lá com o grupo. Mas depois da manhã ele volta, viu? Pode vir aqui. Para onde ele vai publicar? Na revista Diabetology. Qual é a chance de voltar o artigo dele? A chance de voltar é 20%. A chance de publicar é 80%. Por quê? Porque estão todos trabalhando na mesma igreja.
É a mesma igreja. Então, se eu sou católico, eu sou a favor do ecumenismo, entra num culto da Assembleia de Deus. Assim, gente, vamos rezar uma Ave Maria? Aqui a gente não reza Ave Maria. Não reza Ave Maria. Então, o paradigma é na ciência, é na religião, é na nossa família. Se a gente faz churrasquinho na laje de sábado, e a família faz todo sábado, não adianta um visitante falar assim, olha, vamos comer aqui um risoto de camarão? Aqui a gente não come risoto de camarão. Então, essa determinação não é capricho, o autoritarismo da academia da universidade. É o modo sociológico, antropológico dos grupos humanos trabalharem nas suas comunidades. Na universidade, na igreja, na família, no clube. Daí, volta aí, como eu faço para publicar? Como que eu faço para ser admitido na igreja pentecostal? Eu preciso rezar como eles. Egberto. Oi. Oi. Não, eu tenho só uma colocação. Claudinei falando. Fala, Claudinei. Um pouco você, porque é assim, eu acho que você colocou com muita propriedade a dificuldade de publicação e a questão das tribos, né? Vamos chamar assim, de tribos, de formação de tribos. Eu acho que nós temos ainda uma questão adicional que eu acho que vale ser assim, discutida e debatida, que é que nós pertencemos a uma ciência biológica, né? Ciências da saúde, que está muito mais aproximada das ciências, vamos dizer, naturais, né? E nós utilizamos um método de pesquisa que traz muito das ciências humanas. Sim. Isso da ciência na disciplina de enfermagem, que eu participo, isso de certa forma tem uma maior tranquilidade, porque nós trabalhamos com um objeto que chama cuidar, né? Cuidar do ser humano. E o cuidar do ser humano ele tem que ver várias possibilidades, não só a clínica. Eu digo clínica no sentido biológico, né? Da clínica médica, que nós trazemos muito do conhecimento da clínica médica, né? Dessa ciência biológica, mas também nós vemos muito a questão das ciências humanas. Mas a minha questão vai no sentido de que nós temos essa dificuldade adicional. Nós trabalhamos dentro de uma ciência extremamente biológica, mirando um objeto humano, né? Sendo que o paradigma dominante realmente é o paradigma biológico, cartesiano, positivista. Então, eu penso isso como uma dificuldade adicional. Né? Como que a gente sobrevive? Como que nós sobrevivemos? Né? Eu sou docente aqui da FCM, o Claudinei da enfermagem, são áreas muito vizinhas, né? Paradigmaticamente são áreas muito vizinhas. Odontologia é a mesma coisa. Como que a gente sobrevive? Ou pegando algumas revistas que são mais ecumênicas, né? Então, tem momento de ecumenismo. Quando eu digo assim, não dá para rezar uma Ave Maria na igreja protestante, porque eles não rezam, mas uma vez cada 5 anos tem um encontro ecumênico. Então, tem uma revista de cada 10 que é ecumênica, que potencialmente pode aceitar teu trabalho de diversos paradigmas. Mas a rotina de um católico, a rotina de um protestante, a rotina de quem mora no morro e come churrasquinho na laje, ou quem toma vinho todo dia, na rotina, no dia a dia, são aquelas revistas, aquelas formas de trabalhar. Uma saída que a gente faz, mas que eu sempre mostro, mas é raro acontecer, é a gente fazer um trabalho de ciências humanas, que é um qualitativo nosso, de ciências humanas, e escrever de uma forma que o colega de ciências naturais está acostumado. Aí eu cito 1000 vezes, já citei 1000, vou citar mais 1000, do meu orientando, o Rones Madaleno, o pessoal deve lembrar, que é médico e psicanalista. Então, ele fez uma pesquisa qualitativa, que é de sabor psicanalítico,
Mas os colegas cirurgiões falam assim, nós queremos que publique numa revista de cirurgia. Ele virou botão, sempre falo isso, virou botão no cérebro. E deu uma estrutura biomédica aos achados de ciências humanas. Isso aí é um pulo do gato. A gente não tem essa facilidade todo dia, não. Isso é um pulo do gato. Agora, quem é antropólogo ou quem é psicanalista de uma linha e produz naquela linha a facilidade de publicar numa revista daquela linha, só mesmo se for um trabalho formal feito ou se a revista está cheia de submissões, vai ter que escolher o melhor. Então, o paradigma, pertencer ao paradigma, trabalhar nele, eu diria que é a primeira chave, a primeira solução para ser bem-sucedido. Se eu não penso igual, eu tenho que fazer como o Freud. O Freud saiu da medicina. O conhecimento psicanalítico não é médico. Ou fazer como Copérnico, Galileu e o Kepler, 400 anos atrás. Eles saíram do aristotelismo. Foi a maior revolução, os historiadores dizem que é a maior revolução do campo acadêmico, né? A Revolução Copernicana. Então, quem acredita que a Terra é redonda e gira em torno do Sol, não dá para trabalhar na mesma sala de quem acredita que a Terra é plana e é o centro do universo. Não dá. Não dá. Ai, mas a gente reza, vai dar certo. Não, não dá. Então, não é porque a gente não gosta um do outro. É porque escolhemos uma forma de enxergar o mundo. Estou fazendo um discurso. Fala aí, quanta gente escrevendo aí. Gente, as pessoas estão preocupadas corretamente com, Silvia, com o certificado. Tem 150 pessoas, eu não conseguirei mandar o certificado para 150 pessoas. E eu acho que tem um modo, me ajuda quem domina a tecnologia, de colocar aqui, de anexar um certificado e todo mundo recebe? Será que tem? Aqui no Google Meet? Daí eu mandaria também para todos o PowerPoint e o certificadinho. Quem tem tecnologia aí? Eu não sei como que faz isso aqui no Meet, mas a gravação da aula eu posso passar para o seu e-mail. Assim que termina... Mas como que faz para mandar o certificado para todo mundo? E mandar o meu PowerPoint para todo mundo? Tem 150 pessoas na sala. Egberto. Tem um lugar para anexar aqui, se a gente clica? Egberto, tem sim, a Cristina que está falando. Em detalhes da reunião, no rodapé do esquerdo. O esquerdo tem 3 pontinhos. Não, no esquerdo. Detalhes da reunião. Da direita. Tem. Detalhes da reunião. Aí tem a tem lugar aí para anexar? Isso. Que bom que tem gente que tem bastante tecnologia. Mas ela não está parando. Eu acho que depois, Egberto, a gente pode ficar uns minutinhos e tentar fazer isso. É que já deu meio-dia. Né? Deu meio-dia. As pessoas têm que buscar o filho na escola. Não tem mais que buscar os filhos na escola. Os filhos estão ali na outra sala. Tá bom. Mas eu acho que o professor Rafael queria fazer uma colocação. Tá bom. É que eu fiquei preocupado porque eu estou vendo as pessoas querendo... Então, só para terminar, Cristina, eu entro em detalhes da reunião e tem um lugar para eu anexar. Daí ninguém sai da sala e recebe o certificadinho em casa e salva no seu computador, é isso? Tá bom, eu vou descobrir o caminho. Então, o Rafael quer falar, é isso? Detalhes da reunião, você clica na flechinha, no cabeçalho em cima tem anexos. Deixa eu fazer isso já, fica livre. Anexos, que bonito. Viu aí? Pegou aí? E os anexos aparecem aqui. Daí eu clico, vai entrar no meu computador. Anexo, está escrito anexo 0. Quem fez a reunião foi a Silvia, eu acho que só ela que consegue. Só ela tem esse poder. Então, vou passar para a Silvia.
E ela, tá certo, porque ela é a coordenadora da sala. Só ela tem essa... a sala, né? Então, eu vou passar para ela enquanto o Rafael fala, porque eu sei que as pessoas querem certificado, a gente vai juntando certificado, vai botando no Lattes, vai prestar um concurso numa universidade pública legal, vai passar, que nem a Silvia fez. Meu elogio para a Silvia, porque ela prestou vários concursos e furou o cerco e está aí como professora na UEL. Então, as pessoas querem as suas declarações, tá certo. Professor, com licença. Rafael, acho que o Rafael estava na... Acho que tem o Rafael na frente. Não, é que não tem como mandar anexo. Na verdade, vai ter que criar um documento pelo Google Drive e aí mandar o link como Google Drive. A gente tem usado bastante o Meeting aqui na universidade que eu trabalho, e aí a gente manda pelo Google Drive. Não tem como enviar por aqui. Tá bom, é uma boa informação. Eu vou passar para a Silvia, eu sei que ela tem assessoria de informática em casa, vai ajudar isso facilmente. E o certificadinho e o PowerPoint vai junto. Tá bom. Então eu passo para ela, passo essa tarefa. Rafael, passou da meio-dia, mas fala aí. Eu ia falar várias questões, mas eu só vou dizer duas para chamar a atenção que você trouxe. Eu achei muito engraçado a sua fala, eu gostei demais. Achei muito leve, ainda que dura, né? Porque traz de uma realidade, né? Aponta uma realidade. Realidade universal. Sim, é algo que todos nós estamos submetidos, né? Me fez pensar uma outra questão, duas outras questões que uma você colocou agora no final, a ideia do terraplanista, né? Que é difícil conversar com o terraplanista, impossível conversar com o terraplanista, né? E aí, como é que a gente faz para conversar com o terraplanista, sendo que hoje a gente tem no próprio ministério, talvez nas ações governamentais, macro, sociais e políticas, terraplanistas, né? Acho que essa é a primeira, é uma questão que me chamou a atenção da sua fala. A segunda questão, Egberto, que você põe, é que, além de tudo isso, ainda existe uma dificuldade da política da revista, né? Então, por exemplo, eu tive aqui recentemente um material, ficou 2 anos aprovado na revista, e somente saiu depois de 2 anos, porque ele estava numa fila geográfica. Você entende? Então, a revista tinha, para a questão de qualis e tudo mais, ela não podia publicar materiais de uma mesma região do país. Então, como era uma revista da região sul, ficou na fila. Há 2 anos na fila, esperando publicação. Então, aí não tem nada a ver, necessariamente, nem com qualidade de texto, não, nem com uma... É a lógica. É a lógica do funcionamento da academia. É a lógica. Então, a academia diz assim, uma revista forte recebe artigos de várias partes do mundo, assim, ela é democrática, ela tem corpo editorial, ela é forte. Então, se eu sou editor da revista, eu não posso falar assim, ai, coitado, ele terminou o doutorado dele, ele precisa tanto publicar, então vou encaixar. A lógica é dura. E não é o editor malvado. Não é o editor malvado. Não é o editor malvado. Então, a CAPES é malvada? Objetivamente é. Mas, subjetivamente, no começo eu meti o pau na CAPES. Depois eu vi que os colegas lá eram meus colegas da Unicamp. Era o mesmo colega que tomava cafezinho comigo na cantina. Assim, esse cara não é malvado, eu conheço ele. Mas você faz parte... É a mesma coisa dizer que o cara lá do churrasquinho na laje ele é malvado. Ele não permitiu que servisse vinho chileno. Não faz parte da vida dele. Funciona de outra forma. E daí a gente tem frustrações, obviamente. Porque aí quando você coloca isso, eu acho que é mais um elemento, quer dizer, como nós somos submetidos a esse jogo, não basta a questão dos pares ou da convergência nessa montagem do quebra-cabeça, né, que o paradigma coloca, em termos metodológicos, objeto e etc. Há elementos, inclusive, que a gente só fica sabendo se perguntar, né? Essa questão mesmo
essa questão mesmo, tá falando da geográfica, eu só fiquei sabendo porque eu perguntei. Eu falei, mandei um e-mail para a moça falou assim, olha, então tem coisa que a gente não vai nem saber, nem divulgar, né? Sim, porque as regras de funcionamento são tão múltiplas, que a gente tem uma santa inocência. Então, a santa inocência é o seguinte: eu vou começar o mestrado professor Turando, depois vou prestar um concurso, e eu vou ser professor daqui 8 anos. Então, é a mesma coisa falar assim, olha, eu vou casar com não sei quem, vou ter 3 filhos, e um vai estudar engenharia, outro vai... Daí você não consegue casar, daí você gosta de uma pessoa que não gosta de você, daí um filho dá certo, outro vira psicopata. As variáveis humanas fogem. Então, o que a gente precisa fazer? Ler poesia, porque os poetas sabem disso. Os poetas sabem disso, que a vida, a gente planeja para dar errado. A gente planeja para dar errado. Então, aquele cronograma do mestrado. Primeiro, fazer levantamento bibliográfico, 4 meses em campo. A gente planeja aquilo para dar errado. Aquilo vai dar errado. E por que a gente faz o cronograma das etapas da pesquisa? Para ser utópico, para servir de uma estrela norteadora. Mas vai dar errado. Daí onde você vai querer publicar isso aí? Onde eu vou querer? Sim, mas não sei se vai publicar. Não sei se eu vou conseguir publicar. Não sei se o meu casamento vai dar certo. Não sei se você vai ter uma vida muito... Isso são votos. Votos é aquele que a gente faz em dezembro, janeiro. Desejo para você tudo de bom em 2021. Em 2021 morre uma tia, você tem uma dor no ombro, dá tudo errado. Por que não vai dar errado na vida acadêmica também? Dá tudo errado. Agora, o que a gente faz? A gente fica ali persistente. Como que eu cheguei no final da carreira? Estou aposentado. Como que eu fiz todos os concursos, passei todos os concursos? Eu fiquei de teimoso. Então, eu brigo com a FAPESP. O cara da FAPESP dá uma... Aqui no estado de São Paulo, a FAPESP é muito forte, né? Dá uma resposta atravessada, daí a gente faz tem que brigar. Então, não tem fórmula. Não tem. Ou melhor, fórmulas tem, mas elas não dão certo. Elas não dão certo. Elas dão certo 10% das vezes. 90% das vezes não dão certo. Não dão certo. Daí a gente fica lá, fica teimando. Teimando. Agora, quem não gosta de teimar na vida acadêmica está em lugar errado. Assim como quem quer vencer na vida sendo artista. Quero ser um grande cantor. Fica lá cantando no boteco até achar uma oportunidade. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Quem tem vocação para ser cantor, quer ser um artista na vida, quebra a cara. Jogador de futebol também. Professor titular de Michigan também. Vai ter que ficar lá. Vai ter que ficar lá. Agora, quem não tem vocação para tocar piano, não vai ser um grande pianista. Então, assim, olha, não adianta minha mãe querer. Eu estudei 10 anos, eu não, vou dizendo um exemplo aí. Estudou 10 anos de piano porque a mãe achava bonito, eu também acho bonito. Mas eu não vou ser pianista. Piano não está dentro de mim. Então, fazendo mestrado, doutorado, garante a carreira? Não. Tem que ficar ali. Tem que ficar ali. E quem gosta, fica teimando. Quem quer ser cantor, quer ser artista, fica teimando. Fale com uma grande atriz. Ela ficou teimando, até um dia ela foi convidada para fazer uma novela das 6, daí ficou famoso. Eu acho que é uma escolha de vida, assim, né? Começa na Malhação. Não são todos os artistas adolescentes que participam da Malhação que vai passar para a novela das 8. Não vai. Então não é todo mundo que entra no mestrado, vai dar certo no doutorado e vai. Fala, Silvia. Acho que é uma escolha de vida, assim. Você tem que fazer dar certo, não tem a fórmula. Você vai fazendo e vai fazendo dar certo. Às vezes erra. A fórmula tem, mas ela dá errado. A fórmula tem. Mas Sim, mas você tem que criar um jeito, né? Um jeito de ultrapassar as barreiras. Por exemplo, todo mundo sabe que uma forma de ficar muito rico é jogar na loteria. Né? Mas quando a gente entra numa fila da lotérica, todo mundo pensa, eu vou ganhar, vou fazer uma fé. Mas você entra na fila da loteria para perder. Né?
Você entra para perder. Você joga loteria para perder. Né? De cada 20 mil, um ganha, 19.999 perde. Então, você encontra um amigo na fila da loteria, e ele é um grande amor, um grande amante da verdade, o que você está fazendo aí? Vai ganhar na loto? Não, eu estou aqui para perder. Quem é amante da verdade, não, estou na fila. Porque, estatisticamente, você está lá para perder. Então, todo mundo que faz mestrado vai chegar, não sei, os mais persistentes ficam. Conclusão, a vida acadêmica não é romântica, não é romântica, não é. Como a vida para ser artista também não. E a vida também, um boy que entra na Renner para trabalhar atrás do balcão, se ele quiser ser gerente regional, não são todos que vão trabalhar atrás do balcão que vão chegar a gerente regional. Sim. Bom, Egberto, eu acho que vamos cumprir aí o nosso horário. Teve uma lambuja de 12 minutos já. Gente, isso aqui foi um sucesso de público, hein? 150. 170 pessoas tiveram. Chegou a 170? Chegou. Nossa, vai sair do Fantástico. Chegou a 175. Nossa, que bonito. Egberto, eu agradeço novamente. O pessoal está escrevendo aqui, ó, mais aulas, por favor, mais aulas. Queremos mais. Queremos mais aula. Dá para fazer... Todo mês também a gente não tem perna, mas dá para fazer uns 3 ou 4 por ano, eu acho. Esses encontros são sempre muito bons e é rápido. Infelizmente, né, tem a questão do tempo. Maria Catarina, queremos mais. Eu estou lendo aqui. Mas eu acho, Silvia, que a próxima podia concorrer com o tempo da live do Gustavo Lima, entendeu? Ficar 7 horas. Não, aí, o Gustavo Lima, eu nunca, desculpe se tem fã, eu nunca vou ver, mas ele tem 5 milhões de seguidores, a gente chegou a 150. Então, essa do vinho eu gostei, dá pra gente fazer no meio do caminho uma oficina de vinho, abre um vinho. Sim. Silvia e outros. O pessoal aí de outras universidades que estão aí. E se um dia a gente fizesse, por exemplo, das 9 às 10 da noite, já que estamos todos em quarentena, isso vai durar, e cada um pega ou pinga o vinho, ou guaraná, o toque, o que gostar, e a gente faz uma conversa dessa. Eu tenho essa proposta porque eu gosto mais da noite do que do dia. Eu acho ótima também. Eu sou vampiro. Quando nasce o sol, eu fico... O consumo de álcool aumentou um pouquinho com a pandemia. Para mim, aumentou muito. Estou tomando uma garrafa de vinho uma a cada 2 dias. Para mim também. Eu estou fazendo minha adega aqui em casa. Aí, tá vendo? Poderia ser. Um cálicezinho por dia faz bem. Podia ser assim. O estoque de 51 está embaixo. O Claudinei também se aposentou. Quando a gente tem orientando que se aposenta, é porque a gente está velho mesmo. Né? O Claudinei se aposentou e agora se dedica à gastronomia. Talvez pudesse fazer um encontro gastrocientífico. É verdade. Fica aí a ideia. Eu topo fazer uma reunião das 9 às 10. Isso. Antes das 9, não, é horário de criança. Então, deixa eu contar para vocês, só rapidinho. Cristina. Oi, Cristina. A Cris, lá da Unimons. De Montes Claros. Eu tenho uma disciplina, né, de pesquisa qualitativa 1, e aí a gente não parou, né, assim que iniciou o isolamento, na próxima semana a gente já continuou com o mesmo cronograma, mas online, né. Mas então a minha aula começa às 7h30 da manhã e vai até 11h30. Mas a gente cumpre um horáriozinho, a gente faz o intervalo. E aí é interessante que nesse intervalo eu sempre retorno assim, o que vocês comeram? O que vocês tomaram café? O que vocês fizeram? Aí virou num grupo que a gente tem de WhatsApp com esses estudantes, uma história das receitas, do que fez aquela semana. E aí eu brinquei com eles outro dia que a gente ia ter que fazer um grupo de quali receitas, aí já chamaram um grupo de palmirinhas quali. Mas é interessante. Então vamos fazer. O quanto que essas histórias, né, de você não quer ser a coordenadora do próximo daqui 3 meses, mesmo que acabe a quarentena? Agora a gente aprendeu a usar Google Meet,
E é mais democrático, atinge mais gente. Faz você. Aí eu gosto da noite, viu? Se der à noite. Eu acho ótimo. Pessoal, eu sou noturno. Deixa eu fazer Mas uma propaganda. Se for de manhã, eu faço um esforço. Qual é a propaganda? Posso fazer uma propaganda? Não é política, Pode. não, e nem do meu produto. Não estou vendendo nada, não estou ganhando nada. Mas eu Mas eu estou fazendo um compraria, curso. Claudinei. Ah, é? Opa, então vou pensar. Vou pensar. Não, mas é sério. Toda quarta-feira, no meu Facebook, eu lanço uma receita. Uma receita para ser feita em receitas fáceis, viu? Ah, eu curto todas. Eu vejo e curto todas. Isso, Claudinei Campos. Quem quiser ser meu amigo, já tem umas 4 ou 5 receitas. Toda quarta eu estou fazendo alguma coisa e postando com receitas fáceis. E o Claudinei, ele se veste como um cooker. Ele se veste direitinho. Dá até vontade de saborear mesmo. Eu estou fazendo curso, né? Então tem o Dom. Campina Grande, toque, né? Chapeuzinho enfermagem Campina Grande. Campina Grande, enfermagem da UEPB, Paraíba. Quem mais? Quem está de mais longe aí? Cajazeiras, Paraíba. Isso aqui é um encontro nacional. Eu, Federal de Campo Grande. Enfermagem Campina Grande. Lisboa. Anápolis. Opa. Gente. Montes Claros, Campina Grande. Pato Branco, Paraná. João Pessoa, enfermagem. Pato Branco? Quem é de Pato Branco? Ótima aula. Alagoas. Medicina. Vitória da Conquista. Agora, medicina da UFAO. UFAO é Alagoas. Nossa, Petrolina. Ceará. Como vocês ficaram sabendo? Pernambuco. Natal, Rio Grande do Norte. Dario aqui de Campinas. Nossa, Eu achei que fosse você que tivesse divulgado, Egberto. Hã? Achei que fosse você que tivesse divulgado. Eu divulguei, mas é assim, um grupo passa para outro grupo, entendeu? É isso mesmo. Não é o primeiro anúncio nosso que atinge o Brasil inteiro. As pessoas vão replicando. Olha, a psicologia da Unip, Campinas. É a propaganda boca a boca. Agora, essa forma... Não é mais assim, boca a boca, né? Agora é e-mail a e-mail. WhatsApp. De fazer a videoconferência, né? De deixar aberto para outras pessoas, isso é muito bacana, né? Porque agrega, né? Democratiza. A gente talvez estivesse trabalhando um pouco paroquialmente, de uma forma meio provinciana, né? Sim. Então, essa pandemia está nos ensinando também coisas boas de comunicação, de revisão. Agora chega, Silvia, vamos. E questão do certificado, então, Egberto? Eu mando para você e você vai descobrir como manda para todo mundo. Várias pessoas deixaram o e-mail aqui. Eu vou passar para você a aula. Coitada de você. Você vai ter que contratar uma secretária e mandar para todo mundo. Não, depois você passa para mim, então. Eu passo já por WhatsApp para você. Odontologia não sei de onde. Está passando rápido, não conseguindo ver. E tudo que fica no chat também vai por e-mail, fica gravado. Vou tentar recuperar. Tá bom? O Eric. Então, acho que podemos encerrar, Egberto. Tá bom. Agradecer a presença de todos e vamos ver se a gente consegue fazer. Não, tem gente ainda se apresentando. Falta só mais 100 pessoas se apresentando. Obrigado, até a próxima. Voltei, Silvia, voltei. Obrigado, professores. Acho que agora acabou. Quem é mais longe? Tem alguém do norte do Amapá? Olá, Bonito de Minas. É uma aluna minha. Nossa, isso aqui é a ONU. É um encontro é uma reunião da ONU. Carla. Egberto, só para ficar gravado aí no nosso vídeo, eu gostaria de deixar, então, registrado que você sugeriu uns 4 encontros anuais. Eu acho que dá para dar conta. Ninguém esqueça. Mas a gente rodizia o responsável. Sim. Se a Cristina lá de Montes Claros quiser pegar a próxima, como o Congresso, a gente faz votação e vê. Podia rodiziar uma vez do Sul, uma vez do Rio de Janeiro, alguém do Nordeste. Quem é do Nordeste? Tanta gente do Nordeste aqui. Quem gostaria de
daqui 6 meses. Daqui 3 meses podia ser a Cristina. Ótimo. Tá bom. Daí a gente se... A gente vai tem um grupo Yahoo, um grupo Google, que as pessoas possam ficar conectadas e a gente vai mandando essas notícias. Eu ponho no meu Facebook, eu sei que reproduz rapidamente. Sim, no grupo do WhatsApp também. Tá bom. Ajuda. Chega, senão não paro de falar. Muito obrigada, pessoal, pela presença. Até a próxima.